O fato é que depois de conhecer ele, depois de realmente começar a aplicar o programa de exercícios, eu consegui perceber melhoras na minha vida. Eu consegui não ser mais uma vítima da dor, porque eu percebi que realmente aqueles exercícios, eles fazem efeito se você se dedica. Você sofre com algum tipo de dor que envolve a coluna? Alguma dor, por exemplo, como dor no nervo ciático, ou dor no pescoço, ou qualquer outro tipo de dor que envolva a coluna? Nesse vídeo eu vou trazer para você o meu depoimento pessoal de como eu consegui me libertar da dor no nervo ciático. Fica aqui comigo nesse vídeo, porque nesse vídeo eu vou trazer reflexões que podem te auxiliar e muito no seu processo de cura ou no seu processo de pelo menos diminuir os sintomas ou diminuir aquilo que você está sentindo. Quando eu tinha cerca de 16 anos, eu comecei a sentir dores muito intensas. Dores muitas vezes que se iniciavam da base da coluna e iam até a ponta do pé. O fato é que eu cheguei a procurar um médico, ele passou um exame e nada. Ele disse que ali provavelmente era algum tipo de inflamação, mas que o exame não tinha mostrado nada. E lá vou eu, volto para casa e vida que segue. O fato é que essa dor, ela continuou. E embora ela não fosse muito frequente naquela época, era algo que literalmente me paralisava. Eu não conseguia andar. Era uma dor que travava. E quando eu conseguia, quando eu ainda não tinha travado totalmente, era muita dor, era uma dor insuportável, parecia que realmente havia algo ali se descolando, era uma dor terrível. Além de às vezes parecia que estava dando um choquinho de se irradiar para a perna. E um tempo depois, procurei outro médico, ele passou, acredito que foi uma ressonância magnética, e eu levei para ele e ele disse assim, olha, possivelmente é essa partezinha daqui que está gerando essa dor, mas ele também não deu certeza absoluta que era aquilo. E ele disse pra mim, vá fazer atividade física, vá viver sua vida normal e se a dor persistir, se ela continuar, você retorna. Bom, essa dor já persistia por anos, não fazia o menor sentido eu simplesmente voltar para casa e ver se a dor ia passar, porque ela não ia passar, eventualmente ela ia surgir de novo. Com o passar do tempo, essa dor ela foi ficando cada vez mais frequente. Até que novamente eu decidi procurar um outro profissional. Nesse outro profissional foi o que eu mais gostei, foi o que eu mais me identifiquei, porque uma das coisas que ele tinha falado para mim foi fazer compressa de água quente na base da coluna. Então, isso era algo que eu já fazia, que realmente eu sentia que já dava um alívio, embora isso não fosse suficiente para me manter longe das crises de dor. E eu lembro que na receita que ele passou assim, primeiro, fazer compressa de água quente, não funcionando, fazer o uso de tal pomada, não funcionando, fazer o uso desse medicamento. Ou seja, ele colocou uma ordem, uma lista de prioridades, o que eu deveria fazer primeiro e o que seria menos nocivo para o meu corpo, para o meu organismo. E eu achei isso muito positivo, porque muitas vezes os médicos, eles simplesmente passam logo um medicamento sem ver se existem alternativas mais naturais. E claro, cada caso é um caso, eu estou falando da minha experiência em particular. Então, o que acontece é que esse médico ele também passou uma ressonância magnética. Eu fui fazer essa ressonância magnética e ele já tinha passado o meu encaminhamento para uma neurocirurgiã. Eu peguei esse exame, levei para a médica. Ah, sim, uma coisa muito importante que eu não tinha dito. Eu fazia uso de um medicamento que era para dor. E esse medicamento que era para dor, ele não estava mais fazendo efeito em mim. Esse foi um dos motivos que me fez novamente, pela terceira vez, procurar uma ajuda profissional, procurar a ajuda de um médico para entender aquela situação e para saber como eu poderia me livrar daquelas dores. Como eu poderia ter uma vida sem sentir tanta dor. Então eu peguei essa ressonância magnética que foi passada pelo médico número 3 e levei para a médica, para a neurocirurgiã. Então essa neurocirurgiã ela olhou, ela falou questão até de uma terapia chamada RPG, que pelo que eu pesquisei brevemente tem a ver com postura, sobre você melhorar a sua postura. E de fato isso é uma das coisas que auxiliam nessa questão da dor, como no meu caso era da dor ciática. E ela também falou sobre academia. Hoje eu sou um pouco contrária à academia, não acho que a academia, do meu ponto de vista, segundo o que eu acredito, é algo positivo, é algo saudável e hoje eu vou te explicar o porquê. Porque segundo o que eu aprendi, segundo o que eu entendo, é como se houvesse uma sobrecarga. É como se você estivesse sobrecarregando o seu corpo
com um peso além daquilo que é necessário que ele suporte. Isso faz com que as vértebras se juntem e comprimam os nervos, ou seja, pode até naquele momento, naquele instante não gerar dor, mas mais pra frente, muito provavelmente, vai gerar dor sim. E claro, sempre existem exceções e com certeza vão existir pessoas que vão passar uma vida inteira e não vão ter problemas de coluna ou dores no nervo ciático devido a essa questão de academia ou postural ou de pegar muito peso, enfim. Mas o que eu penso é que a gente não pode se basear pela exceção e sim pela regra. E de acordo com o que eu acredito, com o que eu estudo, não é saudável fazer a academia. Não é uma atividade legal para se fazer. Voltando para neurocirurgiã, eu fui para ela falou essa questão do RPG, ela também falou questão de academia, que seria interessante para fortalecer os músculos, para fortalecer e para que essa dor ela viesse a dar uma amenizada. Essa médica ela passou duas requisições para mim, basicamente uma era fisioterapia e a outra era acupuntura. Acabou que eu não fui para nenhuma das duas, embora eu acredite que principalmente a acupuntura poderia sim ter me ajudado naquela época. Eu nunca fiz acupuntura, mas é uma área que eu acho interessante. Uma coisa que eu tinha esquecido de comentar é que teve uma época que eu cheguei a fazer academia, não foi por um longo tempo, mas cheguei a fazer talvez, não sei, 3, 4 meses mais ou menos. E eu não senti assim, pelo menos naquele período, que é um período curto, nada de positivo, nada de significativo para o tratamento dessa dor. Então, tanto eu quanto minha mãe, a gente sempre gosta muito de pesquisar na internet soluções mais naturais, ou outras soluções, ouvir outras opiniões. E nessa busca dessas soluções mais naturais, menos invasivas e de alguma forma até mais confortáveis, a gente acabou encontrando o canal Viva Sem Dor, que é de um fisioterapeuta chamado Aldinei Neves. E ele começou a explicar várias coisas, porque aqui a gente sentia dor, como a gente poderia se livrar das dores, e ele tem programas de exercícios. Eu não sei como é que hoje isso está bem definido, porque eu já tenho o meu programa de exercícios, minha mãe também tem um dela, e a gente costuma fazer os exercícios até com uma certa frequência. O ideal seria fazer todos os dias, mas nem sempre eu faço. O fato é que após esses exercícios, eu consegui perceber melhoras significativas. E já fazem meses que eu não tenho uma crise, já fazem meses que eu não estou sentindo aquela dor terrível de que parece que eu vou morrer de tanta dor. Ou seja, eu passei por 4 profissionais. E o último foi a neurologista. E o terceiro eu gostei bastante pelo direcionamento que ele teve de dar várias opções até realmente chegar num medicamento. E foi então, após tudo isso, que a gente conseguiu encontrar o Viva Sem Dor. Acredito que foi minha mãe quem conseguiu ter acesso a ele primeiro, e aí ela passou para mim e a gente foi estudando juntas e assistindo os vídeos aqui do YouTube dele juntas. Isso foi revolucionário na nossa vida. E falando particularmente da minha experiência, são exercícios muito simples de fazer, que você faz na sua casa, você pode fazer no chão, em cima de um tatame, em cima da sua cama. Eu particularmente sinto mais a vontade de fazer em cima da cama, no chão eu não acho muito confortável, mas minha mãe consegue até fazer vários exercícios no chão tranquilamente. Eu particularmente não consigo. Eu sinto, na verdade, o meu corpo mais tensionado ainda. E a tensão é uma das coisas que faz com que as nossas vértebras se aproximem e pressionem os nossos nervos, fazendo com que a gente sinta a dor. O fato é que depois de conhecer ele, depois de realmente começar a aplicar o programa de exercícios, eu consegui perceber melhoras na minha vida. Eu consegui não ser mais uma vítima da dor, porque eu percebi que realmente aqueles exercícios, eles fazem efeito se você se dedica. E até hoje, quando às vezes eu não me dedico tanto assim, quando eu faço 1 ou 2 exercícios, isso já faz diferença. Eu já percebo o meu corpo, eu já me percebo mais relaxada. Então, se você está passando por alguma situação de dor, de problema, e se for dor nesse sentido de coluna, artrose, dor no nervo ciático, dor no joelho, dor no pescoço, procure acessar o canal dele e veja se você encontra algo que faz sentido para você lá também, algo que de repente possa te ajudar. Porque para mim, para minha vida, foi e é muito significativo. Não desista tão fácil, não desista na primeira opinião, na primeira pessoa que disser você vai ter que viver com isso é pra vida toda. Ou talvez ir até para uma sala de cirurgia se isso não for resolvido. Procure ter soluções naturais também. Com isso eu não estou dizendo aqui para você não seguir as indicações do seu médico. Siga sim as indicações do seu médico, mas procure ver também alternativas mais naturais que você pode agregar
ao seu tratamento, porque elas de fato podem revolucionar a sua vida, elas de fato podem revolucionar a forma como você se enxerga, a forma como você se comporta, a forma como você está vivendo. Uma das coisas muito importantes, por exemplo, é manter uma postura ereta, é a forma como você vai pegar o peso. Como é que você está pegando esse peso? Você está pegando esse peso se curvando? Ou você está realmente se abaixando de forma reta, pegando aquele peso? Você está fazendo exercícios para você haver um relaxamento, porque se você contraiu, também é importante haver o oposto, relaxamento. Então essa foi a minha experiência com o Viva Sem Dor e com essa redescoberta de mim mesma e de perceber que eu não precisava sentir aquelas dores tão intensas, que eu não precisava me paralisar na vida por causa daquelas dores. Ou seja, não desista de primeira da sua saúde, da sua liberdade de viver uma vida realmente tendo saúde. Essa foi a minha reflexão para você hoje. Se você ficou com alguma dúvida, me manda aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder. Esse é o primeiro vídeo que eu faço mais livremente, sem roteiro. Eu simplesmente sabia o tempo que eu queria falar, vim aqui e estou falando com você. Então pode ser que tenha faltado alguma coisa, que talvez você queira saber, e enfim. Vai aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida e comenta. Bom, quero te agradecer pela sua presença, foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo muito em breve. Um beijo pra você e tchau!